Graça e paz. Eu aprendi cedo que barulho não gera avivamento, mas avivamento gera barulho. Quem é avivado está fazendo barulho em algum lugar. Avivados não ficam calados, não ficam parados, eles estão fazendo barulho em algum lugar. E a Bíblia diz que quando tem avivamento, até terremoto acontece. Não tem terremoto só como sinal do fim, tem terremoto como sinal do Espírito de poder. Terremoto para matar são sinais do fim. Terremoto para livrar é sinal de avivamento. E aonde tem uma cadeia na tua casa, onde tem uma algema nos teus filhos e na tua família, hoje você vai ouvir o som do terremoto. É Deus tirando as cadeias da sua casa e livrando você eternamente. Se alguém recebe, diga glória a Deus. Meu Deus, tem crente aqui, diga aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, a oração não traz o anjo, mas o anjo vem quando eu oro. A minha oração em si não tem poder. O que tem poder é o Deus ao qual eu oro. Porque muita gente ora para Deus inexistente. Do que adianta orar para um Deus inexistente? No livro de Atos, capítulo 12. E eu quero falar uma coisa importante, porque quando mexe com a nossa família, com a nossa casa, a gente fica mexido. E eu vou te dizer algo, viu? Sua casa e sua família é lugar de salvação e poder. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Diga, a minha casa e a minha família é lugar de salvação e poder. Fala de novo, a minha casa, a minha família é lugar de salvação e poder. Vamos a terceira vez, a minha casa e a minha família é lugar de salvação e poder. Agora fala para quem está à direita, a minha casa, a minha família é lugar de salvação e poder. Vira para quem está à esquerda e fala, a minha casa, a minha família é lugar de salvação e poder. Amém? A minha oração faz com que Deus envie o anjo. O livro de Atos 12, de 5 a 11. A palavra de Deus fala algo importantíssimo. Quem está aí lendo o livro de Atos aí? Quem aí recebeu o comando e aceitou o desafio e está fazendo isso? Deixa eu ver. As pessoas que estão fazendo isso estão em outro nível. Pode ter certeza, porque a obediência sempre nos leva a outro nível. Amém? Glória a Deus. Se não começou, começa. Livro de Atos, orar de madrugada e jejuar na sexta-feira. Pode fazer. Se não começou, começa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga, contínua oração por ele a Deus. Ou seja, oração que não para, todos os dias, perseverantemente. Versículo 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Os guardas diante da porta, com duas cadeias, entre dois soldados. O trem estava pesado em volta dele. Era muita coisa, era muito soldado, muita cadeia. Não dava para sair. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, Pedro. E caíram das mãos as cadeias. Diga, caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias, amarra as tuas sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Diga, uma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Diga, primeira guarda, segunda guarda, porta de ferro.
O diabo, para te prender, meu filho, ele põe muita gente, ele põe muita coisa, ele põe porta de ferro, uma guarda, duas guardas. Mas olha o que aconteceu, eles passaram a primeira guarda, eles passaram a segunda guarda, chegaram diante da porta de ferro que dá para a cidade, mas a porta se abriu automaticamente, e eles percorreram a rua, porque logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. A minha oração não manda o anjo. A minha oração desperta Deus. E Deus envia o anjo. Tem gente orando para um Deus inexistente. Orando para um Deus falando que Deus é só bondoso, que Deus só faz o bem. E a gente esquece que não é esse o nosso Deus. Que o nosso Deus tem bondade. E às vezes a gente está orando para um Deus, orando e pedindo coisas, para Deus enviar um anjo, mas nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus e que nós já sabemos. O que nós não sabemos, Deus perdoa o tempo da ignorância, mas que nós já sabemos que não agrada a Deus. E nós oramos, a Bíblia fala que quando você trata a tua esposa mal, a sua oração, homem, nem chega no céu. E as mulheres dizem: fala Jeová. Que quando você não trata a esposa como a parte mais frágil, me desculpa feministas, está na Bíblia, porque ela não é mais frágil em inteligência, e só burro que fala isso, ela é mais frágil na força. E eu já vi mulher tentando carregar saco de cimento. E eu falei: mulher orelhuda, fala para o marido carregar o saco de cimento, minha filha. Mulher tem inteligência, já está mais provado, eu acho até as mulheres mais inteligentes que nós. Ontem teve um negócio de mulher aqui, lotado. 10 dias, 10 dias, homens, nós estamos, mas na força, a mulher é mais frágil. Deus fez assim. E a Bíblia diz que quando você trata a mulher, quando você não trata, a sua esposa como a parte mais frágil, fisicamente, respeita, honra, entende que ela tem a parte dela e você tem a sua oração não chega a Deus. 2 Pedro 3,15. Ou 5, sei lá, depois vocês me ajudam. Mas vamos lá. E às vezes nós oramos a um Deus que não existe. Deus é bom. Deus é bom, o amor dele. Mas olha o que diz Romanos aí, fala para o seu irmão, segura essa aí agora. E coloca amor as palavras do apóstolo. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 11:22, vamos lá. Olha, por que nós oramos a um Deus que não existe? Que às vezes nós não conhecemos a Deus. Nós repetimos frases que as pessoas falam, mas elas nem conhecem a Deus. Olha, considera, pois, a bondade, diga Deus é bom. Mas também a severidade, diga Deus é severo também. Quem sabia disso? Então esqueça esse negócio que tudo que é de bom é de Deus e tudo que é ruim não é de Deus. Deus também envia coisa ruim. O dilúvio foi o quê? Considere que Deus é bom, mas também considere que Ele é severo. E olha o que vai dizer. Para com os que caíram, o quê? O quê? Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também será cortado. Às vezes a gente ora para um Deus que não existe. Porque para conhecer Deus tem que estudar a palavra. Tem que ouvir quem está mergulhado nesse trem todo dia. E tem o Espírito Santo também, né? Porque o diabo também conhece a Bíblia. Sabe, a oração faz com que Deus envie o anjo do livramento. Mas quem envia é o Deus pelo qual você orou. Não podemos orar a um Deus inexistente. A Bíblia fala que o nosso Deus é o único, verdadeiro, invisível. Único digno de receber a honra, a glória e o louvor. As portas se abriram. Ali não podia sair, Pedro não tinha como sair, eram guardas e guardas, porque o diabo não brinca de prender as pessoas. Ele coloca guardas, ele coloca portas de ferro,
céus de bronze, ele coloca, mas a oração da igreja fez com que Deus enviasse um anjo. Sabe, Deus é quem responde a nossa oração. Mas nós temos que orar para um Deus que é muito bom, mas também é justo e severo quando precisa. Diga graças a Deus por isso. E sabe, e eu pensando, porque a nossa casa é um lugar de salvação. Quando Pedro sai da prisão, ele foi preso, você vai entender por quê. A Bíblia fala que tinha uma casa que orava continuamente por Pedro. E por aquela casa estar reunidos os irmãos, orando continuamente, tinha uma célula ali. E eles não paravam, perseveravam. Eles não estavam importando se tinha 2, 3, 10 ou 1000. Eles oravam independente. E não paravam de ser contínuos. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo. E olha, por que a nossa casa é lugar de salvação? Porque Pedro tinha feito algo. Por que Pedro estava preso aqui? Ele tinha feito algo incrível para Deus. O livro de Atos, capítulo 10. E aí eu queria falar um pouquinho do que Pedro fez. Mas, primeiro, o que é salvação? Fala assim, será que eu sei o que é salvação? Salvação é alcançado pela fé e a graça. A vida eterna. Aonde? No céu. É viver sabendo que eu tenho uma vida após a morte, que não é aqui, que você não volta mais. Quem acha que voltou, que viveu no corpo de um cachorro, não é verdade. Hebreus 9 diz que Deus nos deu o poder de viver uma só vez aqui. Mas salvação é saber que existe uma vida após a morte. E que eu só garanto essa vida após a morte com Deus na eternidade, pela fé e pela graça. Só quem crê. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele, ele não fala para que ele deu, para quem crê nele não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aonde? Se essa vida aqui é passageira. Então nunca viva, escute, não viva essa vida aqui achando que é uma vida só que você tem, não. A que vem depois é eterna. E eu creio que você vai morar no céu eternamente. Mas se nós vivemos de forma irresponsável, nós vamos perder a entrada nessa vida eterna. E lá não tem esposa, não tem marido, lá não tem necessidade, lá não tem nada. Agora, existe a morte eterna. Paulo chega a dizer em Gálatas 2,20, essa vida que eu vivo aqui, eu vivo na fé do Filho de Deus. Porque já não vivo eu, Cristo vive em mim. E ele fala em Romanos, eu fui sepultado com ele, crucificado, o meu corpo mortal na cruz com ele. Mas ressuscitei com ele para uma nova vida. Então eu nunca posso viver essa vida como se fosse, eu só tenho uma vida para ser vivida. Porque eu não tenho só uma vida para ser vivida. Eu tenho uma vida eterna me esperando com o Pai lá no céu. Vamos dar uma glória a Deus por isso? Olha, como eu vou acreditar nisso? Se você pegar João capítulo 14, verso 3, olha o que Jesus fala. Ele diz, não se turbe o vosso coração, não inquietes o teu coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há... E ele diz, e quando eu for... Ele estava na terra. E aqui depois disso ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele diz, e quando eu for? Ou ele estava dizendo, eu vou ressuscitar e vou subir. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Olha o versículo. E virei outra vez. Jesus está voltando ou não está? Sim ou não? Então ele fala, quando eu for, eu vou lá e vou preparar lugar para vocês.
E eu vou vir outra vez e vou levar vocês para estar comigo neste mesmo lugar, para que vocês estejam aonde eu também estou. Isso é salvação. Jesus sobe, prepara o lugar e fala: eu vou voltar para buscar você para vir aqui comigo. E vocês vão morar aqui comigo. E essa vida lá é eterna. Então quem perdeu a esperança nessa vida, não preocupa não. Há uma vida eterna te esperando. Ele diz, quando o grão de trigo cai na terra, não morre, ele não frutifica, mas quando ele morre, ele dá fruto. E Jesus vem e morre como grão de trigo, como pão que desce do céu, para que você pudesse viver. Quem morre para este mundo, vive, ressuscita para Deus. Quando eu vivo para este mundo, eu tenho duas opções. Uma, viver tudo o que eu quero. Segundo, morrer. Posso morrer a qualquer momento. Mas quando eu morro para este mundo, eu só tenho uma opção: ressuscitar para uma nova vida. Então quando eu morro para o mundo, para o pecado, para as coisas dessa terra, eu começo a viver para Deus. Olha que interessante isso. Então o céu é uma verdade. Jesus está preparando um lugar para mim e para você. E eu quero já profetizar desde já: você e sua família vai morar no céu. Quem aqui quer morar no céu? E quem quer morrer? Pois é, então olha só. Assim. Mas não precisa morrer para morar no céu. Isso é uma ideia errada. Você precisa morrer para você mesmo, para o mundo e para o pecado. Deixa que você partir desse mundo, Deus sabe a hora. Mas não apresse as coisas. Eu não sou bobo. Quem está em Cristo morre na hora certa. Para essa terra. Mas eu posso morrer antes da morte física. E a Bíblia fala em João 17:3 que a vida eterna é esta: que eu conheça o único Deus verdadeiro e a Cristo quem o Senhor enviou. Ele está dizendo que mesmo não morrendo na morte física, se eu morrer para mim mesmo, conhecer a Deus e a Cristo, eu já começo a viver uma vida eterna com Ele. Porque se você morrer aqui na terra, o crente não morre, o crente volta para casa. Se você for num velório de um crente, por mais que você tenha saudade, fique feliz. Porque a Bíblia fala que quando o crente morre, ele adormece. Ele dorme um sono profundo, até que Cristo venha e faça o julgamento, ele vá viver na eternidade com o Pai. Mas quando o ímpio morre, é difícil até fazer um velório. A Bíblia diz em Jeremias: era melhor que ele se convertesse primeiro. Sabe, então é verdade a salvação. Diga: a salvação é uma verdade. Diga: a minha casa e a minha família é lugar de salvação e poder. E o que é poder? Uau. Poder é revestimento do alto. Aquilo que me dá a capacidade de testemunhar de Cristo aonde eu estou e aonde eu vou. Aquilo que me dá a capacidade de me santificar e me separar para Deus. Aquilo que me dá condições de entender a palavra, pois Jesus disse: eu vou para lhes enviar o Espírito Santo, ao qual vai acompanhar vocês. E vocês nunca mais estarão só. Poder, revestimento do alto sobre a tua vida. A sua casa não vai ser só salva. Eita glória, bate no ombro, bate não, encosta no ombro do seu irmão que está do lado. E fala: a tua casa não vai ser só salva. Ela vai ter poder também. Revestimento do alto. Será santificada. Nada que desagrada a Deus vai entrar na tua casa, nem na vida dos teus filhos, porque vai ter Espírito Santo na sua casa. O poder de Deus na sua casa. Quem entrar na sua casa vai sentir na hora a presença do Espírito Santo. Ele não vai sentir o cheiro da cachaça, ele vai sentir o cheiro do perfume de Cristo. Yes! Ele não vai ouvir o que é do mundo, ele vai ouvir o som do céu e do avivamento.
sua salvação que Deus quer. Ele quer que você viva na terra testemunhando do poder dele na sua vida. Os seus amigos vão olhar para você e a tua casa e vai dizer: o que aconteceu aqui? E você vai dizer: o Jesus ressurreto entrou na minha casa, salvou a minha família, e nós estamos cheios do Espírito Santo. Quem recebe, dá uma glória a Deus. Yes! Diga: minha casa é lugar de salvação e poder. Agora fala assim: minha família. Fala assim com a mão. Eu gosto de gente doida. Como o Eduardo falou, só doido entende, rapaz. Diga: minha família. Lá pro lado da sua família, que eu já estou sabendo. Mas minha família. Envia a boca e a mão lá pro lado do desviado. Lá para o lado do que está nas drogas, o que está nas trevas, com muito amor. E diga: minha família, escuta o que eu estou dizendo. A minha casa e a minha família tem salvação e poder de Deus. Escuta! Sua família não ouve você gritar porque está brigando com os outros dentro de casa. Que está brigando com a esposa. Eles ouvem você gritar dizendo: minha família tem salvação e poder de Deus. Sabe por que Pedro foi preso? Porque ele tinha avivamento. O que é avivamento? Olha, vamos lá. Eu preciso prosseguir. Eu não quero passar. Eu estou fazendo um exercício em mim que eu não quero acabar o culto 10 horas. Mas esse, glória a Deus, aí foi. Esse aí foi muito. Vou te dar a chance de dizer de misericórdia, tá bom? Amém, é isso aí. Eu sei, eu estou brincando aqui. Eu sei de quem veio, glória a Deus, meu filho. Eu conheço. Tem glória a Deus de Deus, você sabe na hora. O que os homens e o mundo deu para Jesus? O quê? Eles lavaram o pé dele? Deram presente? Deu flor? Deram uma medalha para Jesus, pronto. Não, deram um troféu. O que eles deram para Jesus? Morte, perseguição, dor, traição, pedra, cuspe, humilhação, vergonha. O que o mundo e os homens deram para Paulo? Ele recebeu um troféu, virou rei, virou príncipe, lavaram os pés dele e ficaram balançando as folhas de bananeira. O que deram para Paulo? Morte, perseguição, prisão, dor, esquartejamento. O que deram para o Pedro? Prisão, perseguição, morte, dor. Agora você que fala de avivamento, o que você está esperando dos homens e do mundo? Me falem. O povo dizendo que está avivado, porque recebe uma honra, porque recebe o elogio, porque aumentou o número de seguidor. Eu sou contra ter seguidor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou em avivamento porque eu tenho mais gente. Apesar que avivamento traz salvação, vocês vão entender isso aqui. Não é porque as pessoas me amam. Eu espero dinheiro. O que eu espero do mundo? Eu sou avivado. Eu quero avivamento. Quem aqui quer avivamento? Metade já falando que está vendo? Que coisa aqui fantástica.
O que você quer dos homens e do mundo? Você quer o quê? Dinheiro? Elogios? O que você quer? Que todo mundo te ame, todo mundo goste de você? É isso? É isso? É isso mesmo? Que todo mundo te queira bem, que todo mundo te aceite bem, que eles lavem teus pés. Quando você vê alguém estendendo o tapete, você chora de emoção, porque aquilo é o que você quer. Você quer um troféu, você quer uma medalha. Mas o que o mundo deu para esses homens? O que o mundo deu para Estevão? Apedrejamento. Atos 7,56. Segura aí o outro que eu estava falando e olha aí. Estevão era um diácono. Sabe o que significa diácono? Servo de Deus. Sabe o que o mundo deu para ele? Morte, perseguição, apedrejamento. Mas no livro de 56, versículo 56 diz o quê? E ele viu. E quem estava de pé? Você já ficou de pé quando alguém fez algo magnífico? Alguém já ficou de pé quando você entrou numa plateia? Isso é um sinal de honra. O que o mundo deu para Estevão? Morte. O que Jesus deu para Estevão? Honra. O único homem que Jesus ficou de pé para ele. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus. Mas quando Estevão estava morrendo, Jesus se levantou. E o recebeu na glória e lhe deu coroa da vida. Com honra você espera. Faça Jesus ficar de pé. Quando eu morro para este mundo, eu vivo para Ele. Quando eu vivo para este mundo, eu morro para Ele. Jesus não ficou de pé porque Estevão estava morrendo. Jesus ficou de pé pelo que Estevão era. Não importa o que você fez. Não importa quem você já foi de errado. O que importa é quem você se torna, quem você está se tornando e quem você vai se tornar aos pés do Senhor Jesus. Ele levantou. Uau! E ele viu. E quando ele viu Jesus de pé, posso morrer em paz. Vamos mudar a pregação? Versículo 55. O que Estevão tinha para fazer Jesus ficar de pé para ele? Mas ele estando cheio do, diga, cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, o que ele tinha? Fixando os seus olhos no céu. Terceira coisa, ele viu a glória de Jesus, que estava à direita de Deus. Sabe o que Estevão tinha? Ele era cheio do Espírito Santo. Ele não tirava os teus olhos do céu, porque a gente fixa os olhos aonde nos agrada. Jó falou assim: eu faço uma aliança com os meus olhos. Porque nós fixamos os olhos aonde nos agrada. Estevão amava o céu. A Bíblia diz que ele viu a glória de Jesus. Então diga, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Pode falar, fixando os olhos no céu e vendo a glória de Jesus. Versículo 57. A Bíblia diz que o povo ficou endemoniado com Estevão. Eles não disseram: uau, Estevão é cheio do Espírito Santo, ele fixa os olhos no céu. Que diácono tremendo que está fazendo milagres na praça. A Bíblia fala que o povo ficou endemoniado e começou a gritar contra ele. E começou a querer matá-lo. Já teve gente que quis te matar por causa de Cristo? Gente que ficou com raiva de você porque você é crente demais? Dê glória a Deus, você está ficando avivado.
Ele diz assim: mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e começaram a atacar pedra. Olha, eles gritaram e ficaram surdos. E a Bíblia diz que tem espírito de surdez e de mudez, que Jesus até expulsou. O demônio tomou os olhos, tomou os ouvidos deles. Eles ficaram surdos e começaram a atacar pedra em Estevão, e expulsando da cidade apedrejaram, e testemunhas pegaram as capas e jogaram nas pés de Saulo. Mas olha o versículo 59, apedrejavam Estevão em invocação dizia, olha, ele morrendo, olhando Jesus ficar de pé para ele: Jesus, recebe o meu espírito. Na verdade, eu acho que na hora ele ficou anestesiado. As pedras batiam e nem sentia. Jesus. E olha os 60. E pondo-se de joelhos, o cara está morrendo, apedrejado. Deu tempo dele ficar de joelho. Jesus, recebe o meu espírito. E ele já não sentia mais. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E ele entrou num sono profundo, adormeceu, para esperar quando Jesus o recebe no céu com uma coroa da vida. Quando você é cheio do Espírito Santo e fixa seus olhos nos céus, ama as coisas dos céus, o Senhor te anestesia para as pedradas. Mas tem uma coisa aqui que eu falei: cheio do Espírito Santo, fixado os olhos nos céus, viu a glória de Deus. Um homem desse, nos 60, a última coisa que nós não podemos esquecer: ele perdoou os que lhe ofendiam. Você lembra dessas palavras antes de Estevão? Quem disse essas palavras? Recebe o meu espírito e perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem disse? Jesus. Ele perdoou os seus opressores, porque ele imitava o Jesus crucificado. Diga, meu irmão, que honra você procura? Estevão já estava morto antes, por isso ele adormeceu. Quem já morreu não morre mais. Quem já morreu não morre mais. Quem já morreu não sente. E se sente, olha para o céu: Senhor, quem já morreu não morre mais, só pode ser ressuscitado no último dia com Ele. Vamos glorificar Jesus por isso. E o que ele recebeu dos homens? O que você quer? Um troféu? O que você quer por servir a Deus? O reconhecimento das pessoas? Isso não é avivamento. Avivamento é quando eu faço Jesus ficar de pé lá no trono e me esperar para me dar a coroa da vida. Mas tem uma coisa aqui que me tocou. Jesus ficou de pé, sabe por quê? Morto não fica de pé. Por que Jesus ficou de pé? Porque ele está vivo lá no céu. Ele morreu aqui na terra, mas ressuscitou no terceiro dia e está vivo à direita do Pai. Ele está dizendo: quando você morre para este mundo, você vai ressuscitar comigo e vai morar comigo aonde eu estou, porque eu estou preparando este lugar para você viver eternamente. Quem morre para esse mundo vive para ele, quem vive para este mundo morre para ele. Por isso Jesus diz: quem quer ganhar a tua vida aqui morrerá para sempre, mas quem quer perder a tua vida aqui ganha-la para a vida eterna. Você vai estar com Jesus lá no trono ao lado do Pai, porque você vai ressuscitar com ele. Você nunca mais vai morrer, porque você já morreu para si mesmo e ressuscitou uma nova vida, se levantou uma nova vida em Cristo Jesus. Quem já morreu não morre mais. Por isso a Bíblia diz que
Quem passou pela primeira nunca, quem está em Cristo jamais passará pela segunda morte, a morte eterna, pois viverá para sempre. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Um dia Jesus em João 7, foi a única vez, ou talvez as poucas vezes, que Jesus ficou de pé aqui. A Bíblia diz que ele ficou de pé, foi no último dia de tabernáculos. João 7 ele diz, a Bíblia fala que ele ficou de pé aqui na terra. E quando ele ficou de pé ele disse, aquele que tem sede venha a mim e beba, porque eu sou a água da vida. É isso. Avivamento não é fazer o que todo mundo está fazendo. Avivamento é fazer o que Deus mandou a gente fazer. Atos capítulo 10, de 1 a 5 diz que Cornélio não era judeu, não tinha salvação. Mas olha o que a Bíblia fala de Cornélio. E eu vou fechar aqui. Olha o que ele diz. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, um italiano, centurião da corte chamada italiana. E ele tinha 100 pessoas. Piedoso. Diga piedoso. É bom ou não é ser piedoso? É ou não é? É uma boa qualidade? Sim ou não, gente? Temente a Deus, era uma boa qualidade? É ou não é? Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. É legal fazer esmola para os outros? É uma boa qualidade? E de contínuo orava a Deus. É uma boa qualidade? Mas vamos lá comigo. Volta. Ele era piedoso, amém? Mas era salvo? Salvo? Não. Ele era temente a Deus, amém? Mas era salvo? Ele fazia muitas esmolas, maravilha? Mas era salvo? Ele orava a Deus todo dia. Legal? Mas era salvo? E aí? Vida religiosa não salva. Boas obras não salvam. Versículo 3, quando nós estamos aí? No 3. É porque eu seguir aqui, eu fico mais seguro. Vou lá. No 3. Só um minutinho aqui, que aí ele vai mandando lá, eu vou vir aqui. No 3 diz, olha só. Este quase a hora nona do dia viu claramente uma visão. Um anjo de Deus que se dirigia a ele. Olha, até anjo veio na casa do cara. Alguém aqui já viu um anjo conversar com você? Eu sou um anjo de Deus. Alguém já viu isso? O cara teve, não era salvo. Vamos lá. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido na memória de Deus. E era salvo? Não. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O Pedro, por que Pedro foi preso? Porque ele fez isso aqui, ó. Foi na casa de um homem que não era judeu, era gentio, e não podia naquela época. E aí a gente vai pular, 44 a 46. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra na casa de Cornélio. E os fiéis eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes? E receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse ali alguns dias. O que Cornélio fazia não o salvava, mas chamou a atenção de Deus. A oração de Cornélio não o salvou, mas fez Deus enviar um anjo na casa dele. A oração de Cornélio não o salvou, mas fez Deus chamar Pedro, pelo qual iria lhe ensinar o caminho. Sabe que interessante é isso? E é muito interessante. Talvez você esteja esperando que as pessoas em sua casa vão até Cristo, porque não crê que Cristo vai até a sua casa através de pessoas de oração e fé. A Bíblia não diz que se você receber um profeta, na qualidade de profeta, você recebe a recompensa de profeta? A Bíblia não diz que você receber um pequenino de Deus, como um pequenino de Deus na sua casa, você não vai receber a recompensa? Mateus 10, 41. Então, vida religiosa não salva. Deus não rejeita oração, mesmo quando você não seja crente, mas traz enviados de Deus à tua casa para salvar a tua família.
Deus envia pessoas que vão te ajudar a alcançar o que Deus preparou para você. Daniel orou 21 dias e Deus enviou o anjo. Sua casa pode ser o lugar da salvação dos que estão com você, porque a tua casa representa também a igreja. Então nunca rejeite um homem ou uma mulher de Deus na tua casa. A célula tem levado salvação e poder para muita gente. Siga o que Deus lhe mandou fazer, e se você obedecer, alguns serão salvos e mudarão de vida. Avivamento não é fazer o que todo mundo está fazendo, é fazer o que Deus lhe ordenou que fizesse. Quer ser usado? Vida de renúncia e oração. Diga renúncia e oração. E nunca espere de homens, sempre espere de Deus. Deus abençoe sua casa. Sua casa é lugar de salvação e poder. Mas se prepare. Avivamento traz perseguição, traição, morte. Mas tem outro lado. Isso é o que os homens lhe fazem no avivamento. Mas o que Deus traz no avivamento? Você já estava esperando isso, né? Aí você fala assim com a mão: pode mandar que isso que eu gosto. Milagre. Teve milagre. Teve salvação. Batismo do Espírito Santo. Prodígios. Sinais. Maravilhas. Prosperidade. Eles viram pessoas que nunca imaginavam ser curados, serem libertos. Porque os homens trazem morte, Jesus traz vida. Avivamento. Os homens te perseguirão, mas Deus fará milagre na tua vida e na sua casa. Vamos glorificar Jesus. A pergunta é: você quer morar no céu com Jesus? Qual é a proposta? A proposta dessa noite é: você quer parar de esperar dos homens e começar a chamar a atenção de Cristo? Sair dessa doença terrena. Morrer para este mundo. E fazer ele ficar de pé no trono. Você quer? Você quer viver eternamente com Jesus lá na glória? Você quer esse lugar que Jesus foi preparar para você? Quantos querem? Eu quero, meu Deus do céu. Não é possível. Eu estou fazendo de tudo. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu não faço para ir para o céu. Eu faço porque já sou salvo. O que eu faço não me salva. Mas quem é salvo sempre está fazendo alguma coisa para Ele. Deus quer usar você. Deus quer abençoar teus filhos e a tua casa. Ele quer varrer tudo de ruim que tem em você e na sua casa. Sabe, Ele quer ficar de pé no trono para você. Só um homem recebeu isso. Para mim, depois que eu percebi isso, foi a maior honra que um homem recebeu na terra. Jesus ficou de pé para Estevão. Jesus, me enche do teu Espírito Santo. Eu quero fixar meus olhos nos céus, porque os céus me dão prazer. A
coisas de Deus me agradam, me chamam a atenção. Eu quero ver a tua glória. Mas também quero perdoar aqueles que me têm perseguido e ofendido. Aleluia. Adore ao Espírito Santo. Se essa palavra falou com você, talvez o Senhor está te libertando dessa terra. Quem já está morto não pode morrer mais. Só tem uma opção: viver eternamente para a glória de Deus. Adore a Jesus. Fala com Deus em particular. Ele nunca fez acepção de pessoas e jamais fará. E por mais que você vê a igreja te desfocando do alvo, Jesus nunca vai se desfocar do propósito. Por mais que Estevão via os religiosos apedrejando, ele nunca tirou os teus olhos de Cristo. Porque o que conta não é como você começa, o que conta é como você termina. O que vai contar é como você termina. E assim Estevão terminou aqui na terra, Jesus o esperando para dar a coroa da vida. A tua casa é lugar de poder. A tua casa é lugar de agradar ao Espírito Santo de Deus. O Senhor vai se levantar para receber a tua casa e colocar na tua cabeça a coroa da vida. Fala com Jesus: Senhor, eu quero sim morrer para este mundo e viver para Ti. Eu quero que o Senhor envie, como enviou na casa de Cornélio. Sim, a minha casa está aberta para anjos e pessoas de Deus que me levarão ao propósito eterno. Eu não me importo com o que os homens estão me entregando por causa disso. O que me importa é se o Senhor está me aprovando por viver assim. Fala com Jesus. Transfere esse coração para Ele. Transfere essas vontades para Ele. Transfere essas vaidades para Ele. Transfere essas ilusões. E diga: Senhor, a minha fé está em Ti. Porque uma vida cristã não é uma vida de momento, é uma vida no Espírito. E o que importa é como termina, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor se põe de pé porque o Senhor vive. Jesus vive para sempre. Ele fala, Ele ouve, Ele vê lá do céu aqueles que se entregam verdadeiramente para Ele. Não há outra vida cristã, somente essa. Fala: Jesus, o Senhor está vivo, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor enxerga, o Senhor se move aí dos céus, e eu quero me mover aqui na tua direção. Entrega a sua vida a Ele. Fala: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu devolvo ela a Ti, de onde eu nunca deveria ter tirado. Eu tenho uma vida eterna para viver depois disso aqui, Senhor. Me faça viver nessa vida para Te agradar e falar como Paulo: viver é lucro, morrer é lucro, viver é Cristo. Já não vivo eu, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Porque já não vivo eu, é Cristo quem vive
em mim. Aleluia. Fala: Senhor, eu quero vida eterna. Fala para Ele no teu coração sincero: eu quero vida eterna. É como o pastor disse assim, é uma decisão que pode mudar a tua vida e definir como você vai terminar e começar de novo uma nova vida. Eu quero uma vida eterna com Jesus. Eu quero uma vida eterna contigo. Eu quero, Senhor, chamar a tua atenção. Eu quero viver não para a aprovação deste mundo, mas para a aprovação tua na minha vida. Eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, mas jamais vou permitir que elas me dominem e me governem, porque quem governa a minha vida é o Espírito de poder, o Espírito Santo do Senhor. Você quer fazer isso hoje? Quantos querem receber vida eterna hoje? Que ainda não fizeram essa decisão, levante a mão direita, eu quero ver você. Deus te abençoe. Quantos querem vida eterna? Vida eterna, vida eterna, que vem por salvação. Deixa eu ver. Tem um jovem ali que levantou a mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se você faz isso entregando a vida a Jesus, ou devolvendo para Ele, Deus te abençoe. Levante bem altas para que eu possa ver sua mão direita. Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Me ajuda, vem cá com eles, acompanha você que está aqui. Eu quero te dar essa oportunidade hoje, porque só tem um jeito de você alcançar isso. Vem aqui pertinho de mim. Vem com ele, pode vir. Tem um jovem ali, vem com ele também. Eu vou orar por você 5 minutinhos. Vem cá. Quem levantou a mão? Eu vi aí 2, 3 mãos levantadas. Vem cá, vem com alguém. Isso, vem cá. Isso, quando um vem, o resto toma coragem. Vem você também. Isso aí, ó. É igual Davi foi, o resto foi atrás. É isso aí, pode vir do lado de cá também. É para receber vida eterna. Você pode dar isso, pastor? Eu não. Mas do Jesus ao qual eu preguei aqui, pelo qual os homens crucificaram, mas o Deus que o enviou ressuscitou, pode. E é Ele que dá a vida eterna. Aquele que está guardando o teu lugar junto com Ele. Alguém quer viver neste lugar? Só tem um jeito de fazer isso: é entregando a vida para Jesus. É dizendo: a minha vida é tua, e a partir de hoje eu quero viver essa nova vida. Há mais alguém? Há mais alguém neste lugar que quer fazer isso hoje? Faz como eles, faz a coragem. Fala: eu vou lá. Eu não quero ir lá, mas eu quero aceitar. Beleza. Mas quando você toma essa atitude, é igual o batismo. Você está dizendo para o mundo: eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão. E a Bíblia fala que aquele que confessa o Pai diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai. Mas aquele que o nega diante dos homens, o Pai o negará. Amém. Devolva a sua vida para Cristo. Pode vir. Vem que dá tempo. O povo aqui é cheio do Espírito Santo. Tem lenha para queimar. Deus te abençoe. Venha devolver a vida para Ele. Eu quero é isso. Eu quero é chamar a atenção de Jesus. Eu me frustrei com os homens, eu me frustrei com a terra, eu me frustrei com... Vai frustrar a vida inteira, porque os homens não podem te dar o que só Cristo te dá. Os amigos vão frustrar, frustra também, porque na hora que está com você, daqui a pouco está falando mal de você. Acredita não? O maior amigo é Jesus. Trai mesmo, trai, até Jesus foi traído. Então não tem confiança maior do que a que eu coloco no Filho de Deus. Alguém mais? Alguém mais? Vamos orar. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, eu quero abençoar essas vidas. Espírito Santo de Deus, não só a vida deles, mas através da vida deles, a casa deles, a família deles. Pai, em nome de Jesus, tira as frustrações, as decepções com essa terra, com esta vida, e coloca os olhos deles fixados nos céus. Enche, batiza com o teu Espírito Santo e derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua unção, meu Pai. Faz milagres na casa deles, cura as enfermidades, liberta dos espíritos opressores, e aonde a morte traz vida, meu Pai, aonde a morte traz vida, Senhor, porque o Senhor morreu para nos dar vida e vida em abundância. E só aceitando esse sacrifício eu posso viver uma vida em abundância. Enquanto eu vivo para este mundo,
morro para esta vida, mas quando eu morro para este mundo, eu começo a viver uma vida em abundância no Senhor. Senhor, salva, liberta, cura, restaura. Entra na casa como o Senhor entrou na casa de Cornélio. O homem traz perseguição e morte, mas Jesus traz vida eterna, abundância, milagre, prodígios, sinais e maravilhas. Eu te abençoo para uma vida eterna com Jesus, e que você possa morar neste lugar que Ele está preparando para você, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe diz: olha lá atrás, lá, aquele carro lá para você, olha. Seja bem-vindo à sua nova família. E recebe um abraço apertado. Aperta ele, aperta esse jovem. Pode aplaudir mais forte a Jesus e dizer glória a Deus. Ele merece a honra, a glória e o louvor. Mais forte esse aplauso. Hoje eu tenho vida. Ele pôs lugar em meu lugar. Declare: hoje eu tenho vida. Escandaloso amor, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho o quê? Escandaloso amor, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu. O que eu era? Condenado que o Senhor me falou enquanto eu estava pregando? Quer saber? Que Ele não envia anjo só em prisões, Ele também envia anjo na sua casa. Então recebe essa bênção. Vai entrar muito anjo na sua casa. Eu acho que você não está entendendo. Deus vai enviar um anjo na sua casa. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Ei, recebe, recebe, recebe. Deus, eu vou repetir. Deus vai enviar um anjo na sua casa. Quem crê nisso? Diga: Deus, a minha casa é lugar de salvação e poder. Eu e a minha família vai ver Jesus de pé no trono e os céus se abrirão. Recebe, 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 recebe. Ele carregou, vai. Ele pôs lugar em meu lugar. Hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho vida. Ele pôs lugar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso esse amor. Escandaloso amor. Só quem se sente amado declare: hoje eu tenho escandaloso amor. Declare: escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Quem era você? Então agradeça a Jesus, agradeça. Condenado é.